Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 4. Por que Deus não recebeu o sacrifício de Caim? É uma pergunta muito interessante e muitos têm dado uma resposta dizendo que foi por conta de Abel ter trazido do fruto da terra e não ter trazido um animal para sacrifício. Você concorda com esta resposta? Muito bem. No texto, ele nos diz que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E também o seu irmão Abel, que foi pastor de ovelhas, também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O texto é muito interessante, ele tem uma sequência muito lógica nele, que não sei se você, quando leu tal texto, você se apercebeu, mas quero mostrar para vocês aqui a sequência do verso de número 4 e a sequência do verso de número 5. A do verso de número 4, Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e, ao finalzinho do versículo, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5, Caim trouxe a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Qual que é a sequência que eu quero lhe chamar a atenção? A primeira, a análise de Deus para receber uma adoração, para receber o sacrifício de louvor, ou um tipo de sacrifício que venha perante ele, para que isso seja-lhe aceitável. Primeira análise de Deus, o adorador. Deus, mas a aparência do adorador, toda aquilo que ele faz aqui do exterior, é o que vai chamar a atenção de Deus? Absolutamente não. O que chama a atenção de Deus é o que está aqui dentro. Deus, ele sempre vai analisar o adorador no seu interior. Nós já dissemos, Deus, ele é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não se deixa impressionar por coisas exteriores. Deus, ele quer se impressionar com aquilo que está no interior. Mas preste atenção, uma coisa nunca anula a outra. Então vamos aqui. Abel primeiro, primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel. Depois a gente vai ver o texto, a gente vai perceber que pelo fato de Deus rejeitar Caim, primeiramente, a gente tira a análise que Deus, ele aceitou Abel. E também por exclusão, a razão pela qual Deus não aceitou Caim, também o contrário é pelo qual Deus aceita Abel. Então a primeira questão é, Abel tinha um coração íntegro, um coração reto, sincero, verdadeiro. Veio para a presença de Deus com o intuito de verdadeiramente desejar se apresentar
comparecer, ser aceitável diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, e também reconhecendo que ele, quanto homem, era necessitado de Deus, da presença do Deus Todo-Poderoso, que por certo tinha ouvido falar dos seus pais, como que era a vida dentro do jardim, uma vez que isso aqui estava recente. Então, Adão e Eva contavam para os filhos como que era o seu relacionamento com Deus, o Todo-Poderoso do jardim, e como que estava prejudicado agora esta comunhão e essa adoração, e o meio pelo qual Deus aceitava. Então Abel era uma pessoa que tinha aprendido, que realmente ia aí despertado dentro dele o desejo de servir a Deus e de sentir o que os pais sentiram dentro do jardim. Então esse é o primeiro passo: sinceridade, verdade, integridade, inteireza de coração. E agora sim vem a oferta. Nós vemos que sim, Abel traz para diante de Deus algo que estava relacionado, com o que Deus iria fazer no futuro. Ele traz ali uma primogênito das ovelhas e das suas gorduras, é sacrificado esse cordeiro e apresentado perante o altar diante do Senhor. E este conjunto de obra, vamos dizer assim, então não é só o interior. Primeiro é o interior, depois sim Deus vai analisar o exterior também e analisar aquilo que nós estamos trazendo. Será que o que eu estou trazendo diante de Deus tem defeito? Às vezes posso estar bem no interior, de ser sincero, mas não estou considerando aquilo que eu estou trazendo diante do altar. Também Deus não vai aceitar. Então, primeiro é o interior, depois a minha análise daquilo que eu vou apresentar diante do Senhor. Ora, chegou vezes que Deus questionou o povo com aquilo que o povo trazia perante o altar dele. A intenção era de adorar, mas a oferta era manchada, a oferta era sem qualidade, o cordeiro estava faltando parte. E Deus chegou a dizer para o povo: pegue essa tua oferta e leve para o teu príncipe, leve para o teu rei e apresente para ele, ver se ele aceita isto que você está dando para ele, hein? Agora, se um homem não aceita qualquer coisa, como que eu vou trazer para diante do altar do Deus Todo-Poderoso e vou ter o pensamento no meu coração de que Deus vai aceitar? Porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso, porque Deus sabe que eu só tenho isso para trazer. Pare com esse negócio. Procure saber aquilo que Deus quer receber da tua parte. O que é que Deus já te deu condição para trazer diante do altar do Senhor? Não é quantidade, mas é qualidade diante do altar. E outra coisa muito importante na adoração: você às vezes vem e você pode se aprovar. Você pode dizer: eu estou feliz, estou satisfeito, eu apresentei algo diante do Senhor. E pior ainda, é apresentar algo perante o Senhor para agradar os outros, para mostrar para a comunidade como que eu fiz tal coisa. Tem exemplo na Bíblia? Tem. Ananias e Safira tentaram fazer isto, enganando os apóstolos e querendo parecer para a comunidade que eles eram homens piedosos, que eles eram homens também que agiam como, por exemplo, Barnabé agia. É o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Só que pensando que estava enganando a Pedro ou os apóstolos, eles estavam enganando ao Espírito Santo de Deus e morreram fisicamente também, porque já estavam mortos espiritualmente, querendo enganar Deus. Então, Abel veio com sinceridade, veio com integridade e trouxe a oferta, a melhor que ele tinha, e estava em
acordo com o propósito de Deus. Então tinha conhecimento. Este é o verdadeiro culto, o culto racional. Quando eu vou para a casa do Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer. Deus me chamou para fazer isso, é isso que eu vou fazer. Eu faço com qualidade, com integridade de coração, com qualidade naquilo que eu estou fazendo, e jamais faço para buscar aplauso dos outros. Se eu fizer para Deus com todas essas condições que eu já mencionei e os homens aplaudirem, tudo bem, não tem problema. Se você agradou a Deus, não agrada os homens que também têm o propósito de agradar a Deus? Agora, fazer só com a intenção de que alguém reconheça aquilo que eu fiz, então estou sendo reprovado diante de Deus. Aí no caso Caim, veio também, se o meu irmão vai ofertar, se o meu irmão vai comparecer diante de Deus, também eu vou. E ele foi e leva a sua oferta para Deus e diz que ele era então um que cuidava da terra. Ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas Deus não rejeita por causa da oferta ser desse tipo, do fruto da terra. A questão é que não passa no crivo de Deus já o primeiro critério, que era o adorador. Já não passa, Deus já não vê que há integridade, não há verdade, não há sinceridade, não há desejo de adoração, não há desejo de reconhecer a grandeza e a majestade do Deus Todo-Poderoso. Não, existe simplesmente um impulso. Já que fulano vai fazer, também eu quero fazer. Eu também quero me apresentar. Não funciona assim no reino de Deus. E quando então Caim percebe que houve aceitação da oferta de Abel e não da sua, olha a reação interna, olha o que vai aflorar. Deus já olha para ele e diz, ele se irou fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, aquilo que estava lá dentro já aflorou. E às vezes acontece isso dentro da igreja. Tem pessoas que cantam, louvam o Senhor, tem pessoas que pregam, tem pessoas que ensinam, tem pessoas que evangelizam, que fazem visitação, e tem outros que querem fazer igual e querem também serem reconhecidos como os outros são. E se não forem reconhecidos, pronto, o semblante cai, já começa a querer faltar culto, já começa a querer boicotar a igreja. Você está querendo boicotar quem? Querendo boicotar pastor? Querendo boicotar a igreja? Não, você está brincando com a santidade de Deus. Você está brincando com a autoridade e a soberania do Deus Todo-Poderoso. Você pensa que está na presença de quem? Vá fazer isso para o governador. Vai fazer do jeito que você está querendo fazer para o prefeito, para ver se vai ter aprovação. Vai lá bater na porta do gabinete do prefeito em qualquer momento, a hora que você queira bater lá para ver se ele vai te receber. Então as coisas não são do jeito que os homens querem fazer. As coisas no reino de Deus têm que ser segundo o critério de Deus, segundo a vontade de Deus. Por isso que Deus, ele primeiro vai analisar o nosso interior. Depois passa ao segundo critério, a oferta. Como que está essa oferta? Então, naquele momento, Deus olhou para Caim e disse: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizerem bem, não haverá aceitação para ti? Então faz do jeito certo. Procura fazer do jeito de Deus. Pastor, como é que eu vou fazer do jeito de Deus? Então aprenda a palavra do Senhor. Aprenda aqui as escrituras. Leia mais Bíblia. Esteja mais em EBD. Preste mais atenção nas pregações e aprenda a ser um adorador. Primeiro elemento imprescindível do adorador: tem que ser nova criatura. Não adianta querer servir a Deus com as coisas velhas. Não vai funcionar. Você vai querer pôr remendo, um remendo novo, em pano velho, em trapo. Não vai funcionar, vai romper. Vai romper com esse pano velho. Então, o primeiro critério, repito, imprescindível do adorador é a vida transformada, é a vida mudada pelo poder do Espírito Santo do Senhor por esta palavra. E uma vez que é nova criatura,
Agora as coisas velhas se passaram. Pois bem, aprenda agora o que é que Deus aceita, o que é agradável diante de Deus hoje. Naquela ocasião era um cordeiro, naquela ocasião era uma pombinha, uma rolinha, conforme está em Levítico. Mas e agora, no tempo da graça? O que eu posso e como posso e devo fazer para Deus? O que é que Deus espera de mim quanto pastor? E o que Deus espera de ti quanto membro, um obreiro ou uma obreira na casa do Senhor? Então, por mais simples que seja o trabalho que você vai fazer, é uma adoração a Deus. Então, faça com esmero, faça com dedicação, faça para Deus. Não faça para os homens, faça para Deus com integridade, com sinceridade. Saiba, quando chegares na presença do Senhor, quer seja aí no teu quarto, na tua sala, no monte, aqui na igreja, não importa o lugar, você vai chegar, lembre-se, Deus está olhando o teu coração, se é sincero, se é verdadeiro ou se não. E daí então, Deus vai passar a analisar a tua oferta. Amém.